Você se sente envergonhado por ter caído no mesmo pecado de novo e vive frustrado por nunca conseguir parar com essa prática? Então fica até o final desse vídeo para vencer o pecado de uma vez por todas. Oi galera, eu sou a Bela Miyashiro e esse aqui é o meu canal. E no vídeo de hoje eu vim ensinar o plano, o método para você vencer o pecado de estimação. E se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like logo no começo do vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas e ajudar outras pessoas. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você precisava desse vídeo. E também compartilha com outras pessoas, com seus amigos, porque vai ajudar eles, porque todo mundo tem um pecado de estimação, né? E me segue nas minhas outras redes sociais, que eu te ensino várias outras coisas que vão te ajudar no seu relacionamento com Deus e na sua caminhada cristã. Então agora, bora pro vídeo. Alguns pecados são mais difíceis de vencer do que outros. E quando tentamos vencer esses pecados e não conseguimos, nos frustramos e nos sentimos culpados por sempre cair no mesmo pecado e sempre cair no mesmo erro. Eu sei disso porque eu já passei por isso, eu já tentei vencer um pecado e nunca conseguia resistir na hora que a vontade vinha, na hora que a tentação vinha, eu cedia a pressão, eu não conseguia resistir. E eu sei qual é o sentimento de culpa, qual é o sentimento que você sente envergonhado e não tem forças para chegar diante de Deus e pedir perdão, não consegue se relacionar com Deus porque você se sente envergonhado por ter errado e pecado de novo. Isso acontece porque todos nós temos um ponto fraco, todos nós temos uma área em que nós temos dificuldade de largar, de vencer, aquele pecado em que nós temos dificuldade de largar, e seja ele o palavrão, a inveja, a pornografia, a fofoca, beber, fumar, enfim, gente, seja ele qual for, independente do seu ponto fraco ou do seu pecado de estimação, não é impossível de vencê-lo. E é exatamente isso que eu vim te ensinar hoje. Porque não adianta nada a gente orar para Deus nos dar forças, oh meu Deus. Não adianta nada a gente orar para que Deus nos dê força para vencer o pecado se a gente não tem as estratégias corretas para vencer o pecado. E é exatamente isso que eu vim te ensinar hoje, qual é o plano para vencer o pecado de estimação. A primeira estratégia é a mudança de mentalidade. Pare de se vitimizar. Troque o pensamento de eu não consigo para eu vou conseguir. Se você sempre pensa que não consegue, automaticamente você não vai se esforçar para conseguir. E aí você sempre vai ficar se vitimizando, afogado lá na tristeza e falando aos céus, ó vida, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo resistir. Pare de se limitar, pare de se vitimizar e se esforce para conseguir de verdade. Não tente vencer, consiga vencer. Porque se a gente sempre fica, Deus, por favor, me dê forças, a gente sempre no final vai culpar a Deus por a gente não ter forças para conseguir vencer. Então é algo que a gente precisa primeiro mudar na nossa mentalidade, na nossa cabeça. A segunda estratégia é elimine o que te influencia a pecar, seja coisas, lugares ou pessoas. Estar com tal pessoa te incentiva a pecar, seguir tal pessoa te incentiva a pecar, estar em tal lugar te influencia a pecar, te conduz a pecar, mexer no celular em tal hora, estar sozinho, assistir tal filme, assistir tal série, te leva a pecar, te conduz a pecar. Identifique o que te conduz ao pecado e elimine essas coisas, porque com o pecado a gente não flerta, a gente não brinca, a gente foge. Não seja como Sansão, que ficou flertando e brincando com o pecado e uma hora o pecado veio, né? E ele não resistiu. Se você fizer isso, as chances de você chegar ao pecado vai ser bem menor. Você vai ver que as chances de você estar cara a cara com o pecado vai ser bem menor. E aí você, consequentemente, não vai precisar ficar ali resistindo. Mas se caso tiver que estar ali cara a cara com o pecado, aí que vem a quarta estratégia para você vencer o pecado, que é resista. Quando o pecado vier inesperadamente, ou então quando você estiver ali cara a cara com o pecado, resista. Na hora vai dar vontade de fazer aquilo, na hora vai dar
a vontade de pecar novamente, de cair novamente, mas resista. Não ceda à pressão do pecado ou à pressão do ambiente, mas resista ao pecado. Tiago 4,7 fala sobre nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Então, se você resistir à vontade, se você resistir ao pecado, porque na hora ali não parece um pecado, né? Mas só parece uma vontade nossa, uma vontade da nossa carne. Então, resista à vontade, resista à pressão, porque uma hora a vontade vai passar. Porque se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. E se você falar, mas eu não consigo resistir na hora, eu não consigo resistir, eu não tenho forças para resistir, aí a gente volta lá na primeira estratégia, que é mudar a mentalidade de que você não consegue, porque todos nós conseguimos. Ou então você tá dando uma desculpa de que você não consegue só para satisfazer os seus desejos de novo. Então você não consegue, ou você tá só dando uma desculpa para cair no pecado novamente. A quarta estratégia é você se manter concentrado em outra coisa. Mude a situação, mude o cenário. Quando você estiver ali resistindo ao pecado, muda de lugar, vá para outro cômodo se você estiver na sua casa. Se você estiver numa festa, por exemplo, vá para outro lugar. Mude o assunto, para de mexer no celular, desliga a TV se você estiver vendo um filme. Mude o cenário, mude a situação, se mantenha concentrado em outra coisa, vá fazer outra coisa, para que você não caia no pecado e não fique ali só resistindo cara a cara com o pecado, mas vá se manter ocupado e distraído em outra coisa que é certo. A quinta estratégia parece muito óbvio, mas infelizmente a gente muitas vezes não faz o óbvio, porque a gente pensa que o óbvio não dá certo, mas muitas vezes o óbvio é o que mais funciona, né? E a quinta estratégia é o quê? Leia a palavra de Deus, que é a própria Bíblia, né, gente? É comprovado cientificamente de que ler a Bíblia no mínimo 4 vezes na semana diminui as chances da gente cair em vários pecados. Cara, é comprovado cientificamente. Então, se isso não der certo, o que vai dar, gente? Pelo amor de Deus. Muitas vezes a nossa falta de relacionamento com Deus é ali a solução dos nossos problemas, a solução para vencer os nossos pecados. Às vezes a gente peca e fica com vergonha de se achegar a Deus, medo de nos achegarmos a Deus, nos achegarmos à presença de Deus. Mas é exatamente sobre isso o Evangelho, sobre o quanto nós somos imerecedores da graça de Deus, e mesmo assim Ele nos concede a graça dele. E é por isso que nós precisamos nos achegar a Ele, ter o nosso tempo com Deus, ler a nossa Bíblia, orar para que Ele nos perdoe, para que Ele nos ajude. Sim, nós precisamos orar para que Ele nos ajude, mas acima disso nós precisamos tomar atitudes, certas atitudes, para que nós vençamos o pecado de uma vez por todas. E a sexta estratégia é o arrependimento verdadeiro e não o remorso. Por quê? Não adianta nada você fazer todo esse passo a passo, todo esse método estratégico que eu trouxe aqui para você, mas você no fundo do seu coração você não se arrependeu de verdade, mas você só tem remorso porque você já chegou a Deus e você pequei, mas quando vier a vontade eu vou pecar de novo. Se você só tiver um remorso e não um arrependimento verdadeiro, não vai adiantar de nada. Sempre que o pecado vier, você vai cometê-lo novamente. Porque muitas vezes a gente acha que nós nos arrependermos de verdade, mas na verdade a gente queria cometer aquele pecado, a gente buscou pecar. Então, o arrependimento não é você chorar na hora do culto, não é você, meu Deus, eu pequei, oh meu Deus, Senhor, me perdoa. Mas quando a vontade vem, você sabe que ela vai vir, você procurou pecar, você procurou o pecado. A coisa mais importante de todas é você se arrepender verdadeiramente, porque o Senhor, Ele olha para os nossos corações, e se nós estamos verdadeiramente arrependidos no nosso pecado, Ele vai conceder a graça dele para nós. Mas se nós simplesmente estamos ali chorando, Deus me perdoa porque eu pequei, e
depois você, tipo, parar e falar assim, tá bom, já pedi desculpa, Deus já me perdoou, e se eu pecar de novo, Ele vai me perdoar de novo. Se você tiver esse pensamento de que se você pecar de novo, e de novo, e de novo, Deus sempre vai estar te perdoando, isso não é arrependimento, e sim remorso. Então, você primeiro tem que se arrepender verdadeiramente, para depois fazer todas essas estratégias que eu trouxe aqui para vocês, porque o arrependimento, ele é a chave, ele sim é a estratégia para vencer o pecado de uma vez por todas, porque se você se arrependeu e você sentiu esse sentimento de arrependimento, de vergonha, de medo e de culpa diante de Deus, então é isso. Você verdadeiramente se arrependeu. E quando a vontade de pecar vier, você vai se lembrar desse sentimento. Você vai se lembrar do seu arrependimento, do seu sentimento e vai se lembrar e não vai cometer mais o mesmo pecado. Então, sempre que a vontade de pecar vier, você se lembra do seu sentimento depois que você pecou. Se você, na hora que o pecado estiver cara a cara com você, você pensar, eu vou pecar porque depois que eu pecar, Deus vai me perdoar e Ele sempre me perdoa porque a graça dele é infinita, isso significa hipergraça, gente. E o evangelho não é sobre a hipergraça, porque não adianta nada a gente pecar, com consciência que nós estamos pecando, sem nem o mínimo de vontade de vencer o pecado. Infelizmente, isso não é o verdadeiro arrependimento, e sim apenas o remorso. Se você seguir todas essas estratégias e fazer o que eu te ensinei aqui, tenho certeza que a partir de hoje você vai conseguir vencer o pecado, resistir ao pecado e se livrar do pecado de estimação de uma vez por todas. O pecado de estimação nos afasta de Deus, então a gente precisa se livrar dele o quanto antes. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, comenta aqui embaixo qual vídeo você quer ver aqui no meu canal. Se esse vídeo te ajudou e se você estava precisando desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outros amigos, com os seus amigos da igreja, com seus amigos cristãos, porque isso pode ajudar eles, porque afinal de contas todos nós temos ali um pecadinho de estimação, né? Segue nas minhas outras redes sociais para não perder nada, e lá eu dou várias outras dicas de devocional, de relacionamento com Deus, da caminhada cristã. Vale a pena você dar uma olhadinha lá, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.